Estamos vindo aí de um feriado especial nesse ano, sexta-feira. Jesus é tão bom que nos presenteia até com Natal, é feriado, Páscoa. Jesus marca de maneira tão incrível, impacta certos calendários, certos momentos ao longo do ano. Espero que você tenha aproveitado bem aí com a sua família de sexta para cá. Todo mundo aproveitou bem? Comi um peixe saboroso lá na sogra, como é bom, né? Essa festa. Nada contra a carne, mas um peixinho também é muito saboroso. E hoje de manhã tivemos um café reforçado aqui de manhã, um momento muito especial, estava lotado isso aqui, lotado. E depois nós subimos, depois do culto. Então, obrigado vocês. Quantos de vocês estavam de manhã? Quantos de vocês estavam? Valeu? Obrigado, viu, por vocês terem vindo e trazido também tanta coisa gostosa que a gente aproveitou. E eu quero te convidar, você que não conhece de manhã, próximo domingo, hoje nós não tivemos a escola bíblica, que é o portal, mas domingo que vem a gente tem de manhã, inclusive, um portal especial que é às 17 horas, conforme vocês viram aí, tá? Estou só reforçando aqui, mas quero convidar você que não conhece a nossa igreja de manhã. Muito bem, nós estamos de volta a essa série, Jesus é Deus, e está provado. Inclusive esse painel aqui ilustra bem o dia de hoje, não é? Ilustra bem o dia de hoje, que nós estamos celebrando a ressurreição, porque tem dois símbolos do cristianismo que ficaram, né? A cruz, que era um instrumento de tortura, se transformou num símbolo do amor de Jesus por nós, a cruz. E a cruz é ligada ao túmulo vazio, porque ele não está mais lá. Então, o túmulo vazio é outra marca forte do cristianismo, que nós cremos num Deus, que é Deus homem. Outros criadores de religiões morreram e ficaram. Esse nosso Criador, Jesus, é nosso Deus que está vivo, ele ressuscitou. E eu quero convidá-lo para a gente abrir uma epístola, Filipenses, capítulo 2, 5 a 11. Onde que está Filipenses? Obviamente, Novo Testamento. Filipenses, capítulo 2. É bem depois dos Evangelhos, depois de Atos, é antes de Hebreus, antes de Efésios. Ou melhor, é uma depois de Efésios. É antes de Tessalonicenses, antes de Timóteo. A carta aos Filipenses é uma das que eu mais aprecio, pelo seu tom otimista e alegre. Você já leu Filipenses? Olha, essa epístola do apóstolo Paulo tem uma nota de esperança, de otimismo incrível. Nós vamos ler, está aí na tela, 2, 5 a 11. Compartilhe com a Bíblia, compartilhe sua Bíblia com alguém, por favor. Então, eu vou ler aqui a partir do versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, qual é o nosso tema? Qual é o nosso tema? Jesus é Deus. O que está falando aqui? Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual, na outra versão fala, tendo a forma de Deus, era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que declaração incrível! Incrível, em poucas palavras. Alguns consideravam que esse texto aqui era um hino cantado nas igrejas. E é uma discussão isso aí, embora a gente saiba que
a Bíblia às vezes incorporou algum escrito que foi oficialmente, o Espírito Santo autenticou e se tornou inspirado. Nós não sabemos se foi da própria pena de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ou se era um hino que foi colocado na Bíblia, inspirado pelo Espírito, porque tem aqui uma teologia profunda demais, não é? Ou talvez Paulo até acrescentou alguma coisa, a gente não sabe, mas o importante, você até vê no texto aí, ele foge do padrão da narrativa, porque está escrito numa linguagem poética, esse texto aqui, é o mais, vamos dizer assim, teológico de Filipenses, não que os outros sejam, mas é uma cristologia muito refinada, muito pura. E a gente sabe que a epístola aos Filipenses, por mais boa que fosse essa igreja, é uma das igrejas mais elogiadas, você sabia disso? A igreja de Filipenses? Porque quase não tem dificuldades na igreja. Vamos dizer que era uma das mais maduras. Não era perfeita, como o Horto do IP, não pensa que essa igreja aqui é perfeita, não é. Temos falhas, somos humanos. Como essa que era a melhor das igrejas, também tinha falhas. Tinha pessoas que tinham atritos, no capítulo 4 e 2, tinha 2 senhoras muito conhecidas, elas não estavam se dando bem, até Paulo menciona o nome das duas. E aqui no 2, 3, ele está tratando também, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas de que maneira? Humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Eu estou lendo um contexto anterior ao que nós lemos. De não ficar se achando, tomando partido, se colocando em lugar de superioridade. E olha o 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Diferente do que a gente ouve, né? A gente ouve um ditado popular, cada um cuida da sua vida. A gente não ouve falar isso? A Bíblia não fala assim. Fala que a gente tem que cuidar dos nossos interesses e dos interesses dos outros. Não para sermos intrometidos, não para sermos encheridos, mas entender que o outro é importante, que o outro ele precisa ser considerado, ele é criado à imagem e semelhança de Deus, e ele precisa ser respeitado. Mais do que isso até. Porque ele fala para a gente ter a mesma atitude que Jesus tinha. Esses irmãos aqui, dessa igreja, eles se achavam muito importantes. Sabe por quê? A cidade de Filipos ficava perto de uma rodovia, que não era rodovia, mas era uma via, uma estrada, que os romanos, é uma das estradas mais importantes do Império Romano, porque até hoje tem ainda registros, tem imagens dessa estrada, melhor do que muitas ruas esburacadas de São Paulo. Na época dos romanos que foi feito isso. E Filipos ficava perto dessa chamada Via Inácia, ou Via Ignácia, que atravessava toda a Macedônia para chegar até Roma. E quem nascia em Filipos era considerado cidadão romano. Olha que ele não nasceu na Itália, mas nasceu nessa cidade, pela importância da cidade estrategicamente do Império Romano, era considerado cidadão, tinha status de cidadão romano. Eles se achavam os caras, né? Somos romanos, tal, somos importantes, somos VIPs. Será que isso tem alguma semelhança com os dias de hoje? Será que tem pessoas que se acham importantes por causa do curso que fizeram, por causa do condomínio onde mora, por causa do carro que tem, do título que tem, ou até por causa do time que torce, se acha, né, melhor do que os outros, né? Aí vê que não é bem assim, como aconteceu ontem. Desculpa, vamos mudar de assunto. Tem gente que se acha mais importante por causa da religião, não tem? Eu sou batista, e enche a boca. Igreja batista, não é porque você frequenta a igreja batista, olha, não é frequentar a igreja que faz a diferença, é um coração mudado, tá certo? É isso que faz a diferença, não é a placa denominacional. Então a gente vai ver nesse texto aqui, Jesus é Deus, e ele é o supremo modelo de altruísmo. Você sabe o que significa altruísmo, não é?
Altruísmo é pensar no outro. Vem do latim alter. Alter, que foi no português incorporado como outro. Então, seria outruísmo. É pensar no outro e não pensar só no próprio umbigo, não pensar só em si, na sua vida, no seu mundinho pequeno. Então, Jesus é o nosso supremo modelo. Sabe? É muito bom isso aqui, ter a mesma atitude de Jesus, porque nós vivemos num mundo onde nós somos ensinados a sermos competitivos, a não dar espaço para ninguém, a pensar só em nós, a ver o outro como rival, e não alguém em que a gente pode ser bênção de Deus na vida da pessoa. Não é verdade? Infelizmente, o mundo nos ensina a competição, e aqui nos ensina o compartilhar. E nós vemos nesse texto, essa divisão aqui, a humilhação de Jesus, que vai do capítulo 2, 5 ao 8, e a exaltação de Jesus, que vai do 2, do 9 ao 11. Então, aqui está o tema de hoje: cristão, seja humilde e altruísta, assim como Jesus, porque ele, sendo Deus, é o nosso maior modelo, e aqui no versículo 5 está falando para a gente ter o quê? A mesma atitude. Tem uma tradução, acho que é atualizada, fala tende em vós o mesmo sentimento. Sentimento, às vezes a gente tem, às vezes não. Sentimento, como é que você está sentindo? Ah, estou sentindo bem, não estou me sentindo bem, estou meio triste. Mas isso não fala de ação. A NVI traduziu melhor a palavra, que tem a ver com a atitude, que é algo assim de ação. Não é? Depois que a gente aprende uma verdade, espera-se que a gente pratique aquela verdade. Então tem em vós a mesma atitude. E qual é a atitude, qual é a ação que Jesus teve? É o que ele vai desenvolver na argumentação. Qual foi a atitude que Jesus teve para eu ter a mesma atitude que ele teve? Qual é? Aqui vai falar do alto esvaziamento de Jesus. Esse é um tema das águas profundas da teologia. Essa questão do alto esvaziamento de Jesus, que aqui no versículo 6, que embora sendo Deus, na atualizada fala, não usou como usurpação, não se apegou a isso, não ficou preso a isso. Aqui na NVI fala, não considerou o fato dele ter a forma de Deus, que é uma palavra-chave aqui, ele ficou inalterável na sua essência. Esse é o sentido aqui. Jesus continuou sendo Deus, a essência de Deus estava em Jesus. Ele abriu mão dessa forma de ser Deus, da glória dele, do resplendor dele, e se confinou a um corpo humano. Isso a gente não consegue entender como Criador, porque a gente pensa que Jesus se humilhou, que ele morreu na cruz, que também é uma humilhação. Mas o fato de ter se tornado homem já foi uma humilhação para um ser eterno que se reduziu a um ser temporal. Ele abriu mão dos privilégios, da igualdade com Deus Pai, por amor a você, por amor a mim. E aqui Paulo está dizendo que ele não pensou em si, ele pensou em nós. E a ênfase é manter a mesma atitude de Cristo, porque nós recebemos de maneira gratuita os benefícios da sua servidão, e nós devemos reagir como ele. Se nós recebemos os benefícios do autoesvaziamento de Jesus, como é que nós não vamos, por gratidão, imitá-lo? E aqui nós vemos uma sequência, né? Esse texto, alguém já falou que esse texto é em forma de V. Ele desce, depois ele começa a subir. Então vamos ver esse aspecto do autoesvaziamento de Jesus, que ele começa a descer, ele se esvaziou, mesmo continuando sendo Deus, mas ele abriu mão e o ministério de Jesus foi através do Espírito Santo. Mesmo sendo Deus, ele foi submisso ao Pai e ao Espírito. Ele renunciou à sua posição pura e sem pecado. Isso aí já é uma grande renúncia, não era? Não é? Ele nunca pecou. E aqui na terra, quando ele morreu na cruz, ele se tornou o maior pecador de todos. Você já pensou que coisa é essa? Como assim que ele se tornou o maior pecador? Porque naquela hora, ele absorveu a ira de Deus sobre ele, recebendo o castigo que nós merecíamos. Então, ele renunciou à sua posição pura e sem pecado, renunciou às suas riquezas,
Ele, sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesse a todos nós. Todo esse gesto maravilhoso dele. Ele renunciou à sua glória celestial. Teve um comentarista que dizia assim, ele renunciou o livre exercício de sua autoridade. O que ele fez foi desfazer-se de sua posição de igualdade com Deus e ocultou sua glória por baixo de uma carne humana. Comentário bíblico fala sobre isso. Será que tinha pessoas em Filipos que podiam falar assim, estão exigindo demais de mim na vida cristã? Quando olha para um texto desse, e a pessoa fala assim, estão exigindo demais de mim? Para você pensar no alto sacrifício de Jesus. Descendo ainda aqui, Jesus se esvaziando, ele serviu. O eterno Filho de Deus nasceu num palácio? Nasceu num palácio? Nasceu como rei? Não podia ter vindo como um filho do imperador romano? Não podia ter vindo como um filho de um sacerdote judeu? Uma pessoa VIP, lá da alta, da elite? Não, ele nasceu pobre, filho de carpinteiro, numa cidade pobre, que foi Belém, depois morou em Nazaré, cidadezinha, até eles mesmos comentam lá, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré, porque era periferia lá, pode vir alguma coisa boa de lá. Jesus nasceu nesse contexto de pobre, desprendido, nasceu num berço pobre, família pobre, cidade pobre, nasceu numa manjedoura, cresceu numa carpintaria e morreu numa cruz, e falou que não veio para ser servido, mas para servir e se doar por muitos. Tinha uma antiga poesia de um homem chamado Gioia Júnior, não sei quantos de vocês lembram, né, os mais antigos, que fala assim, de quem era aquela manjedoura onde Jesus nasceu? Era dele? Não era dele, era emprestada. De quem era aquele barquinho que ele subiu para poder pregar para as pessoas? Era dele aquele barquinho? Não, não era dele, era emprestado. De quem eram aqueles peixinhos que foram colocados nas mãos de Jesus para multiplicar? Aqueles peixinhos eram dele? Não, não eram dele. Aqueles peixinhos eram emprestados. De quem era aquele jumentinho que Jesus montou para chegar em Jerusalém? Aquele jumentinho era dele? Não, não era dele. Aquele jumentinho era emprestado. De quem era aquele cenáculo, aquela sala onde se preparou aquela ceia de despedida? Aquele imóvel, aquele cenário, era dele? Não. Aquele imóvel não era dele, aquele imóvel era emprestado. Aí o autor dessa poesia fala assim, mas na verdade eu sei que tudo era dele. Ele criou a manjedoura, ele criou o jumentinho, ele criou os pães, ele criou na madeira o barco, tudo ele criou, ele é o dono de tudo. E aquela cruz? De quem era aquela cruz? Aquela cruz era dele? Aquela coroa de espinhos era dele? Não. Aquela cruz não era dele. Aquela coroa de espinhos não era dele. Aquela cruz era minha. Aquela feia cruz, aquela cruel cruz, não era dele. Aquela cruz era minha. Jesus era totalmente desprendido. Desprendido. Então ele veio para nos servir. Se o fundador do cristianismo, nosso mestre maior, abre mão de toda a grandeza para se humilhar, para nos servir, quem nós achamos que somos? Para você pensar. Um cristão que abre mão de algum conforto, de alguma situação para servir o outro, está imitando a atitude de Jesus. Conheci um homem aqui, já está em outra igreja agora, ele era líder de um mercado grande, desses hipermercados, e ele, de manhã, ele fazia questão de fazer o café da manhã para os empregados, tomar o café com ele, sentar à mesa, comer pão, e os empregados falavam assim, puxa, mas por que você não devia fazer café para nós? Mas era uma maneira dele estar perto, dele mostrar interesse, de estar ali do mesmo, conhecendo melhor os seus subordinados. Um exemplo de altruísmo, né? Podia estar na sua sala, recebendo o café lá, e ele fazia questão de estar com os seus liderados. A gente pode pensar num homem e numa mulher que se dispõe a implantar uma igreja em outro lugar. Ele não está abrindo mão de um conforto? Da família? Do seu habitat natural? Para ir para falar de Jesus em outro país, ou uma outra cultura, ou até uma outra cidade do Brasil, mas ele está no coração uma vontade de implantar uma igreja lá. Isso é um altruísmo tremendo. Não é? Oséias e Sambas vieram da África para o Brasil para aprenderem aqui, serem treinados para voltar para seu país,
para servir a Deus lá numa igreja. Então, isso é para nos inspirar, tá certo? Uma dona de casa, que uma noite da semana, ela fala assim, eu vou abrir mão de estar com a minha família, de estar no conforto, tudo limpinho aqui em casa, para receber os irmãos da igreja. Isso é altruísmo. Eu quero gente na minha casa, eu quero abençoar as pessoas. Isso ele está abrindo mão de um privilégio, né? Um certo conforto para poder ter gente ali, para servir a Deus. Quando você pega um novo convertido e fala assim, eu vou ensinar a Bíblia com você, eu quero acompanhar esse livro Sementes, eu quero acompanhar esse livro 8 Passos. Você está abrindo mão de momentos da sua vida para estar do lado de uma pessoa, talvez você tenha bastante conhecimento bíblico e você vai ensinar o beabá para um novo convertido, um bebezinho na fé. Isso é você abrir mão de momentos especiais para você poder servir alguém. Você que é muito cabeção em matemática, física, português, aí você vai ensinar o beabá para alguém que está aprendendo, com aquela paciência para servir aquela pessoa. Então, há muitas maneiras que nós podemos servir ao outro. A pergunta é, você tem feito isso intencionalmente por amor a Jesus? Porque às vezes nós só pensamos nos nossos privilégios e não pensamos no outro. Às vezes nós somos tapados para perceber que temos tanto, que somos tão abençoados e não pensamos em alguém. Eu contei de manhã de uma senhora que ligou para o pastor, um caso, eu conheço o pastor, ele que falou isso. A senhora ligou para ele e falou assim, tem 3 meses que eu fiquei doente e ninguém da igreja me visitou. 3 meses doente. Aí o pastor, então, ao telefone, falou para ela assim, a senhora faz parte da nossa igreja há quanto tempo? Tem 10 anos que eu sou membro dessa igreja. 10 anos. Aí o pastor, então, perguntou, nesses 10 anos, a senhora visitou alguém? Ela desligou o telefone. E saiu da igreja. Eu fico pensando, será que tem pessoas que se apegam ao status de fazer parte de uma igreja e fica só esperando? Esperando receber alguma coisa? Isso não combina com o cristianismo. Há pouco tempo eu preguei uma mensagem aqui, em que eu destaquei uma frase, que igreja não é prestadora de serviço. Aliás, tem igreja que se presta a isso, não é? Não tem igreja que é como se fosse um balcão de milagre? A pessoa compra milagre, faz campanha, fica preso àquele balcão de milagres? De novo, a igreja verdadeira não é uma prestadora de serviço. Ela é uma geradora de oportunidade para treinar a pessoa para servir. E se a gente tiver essa concepção, a igreja vai ser bem melhor. Se você entender que essa igreja aqui te equipa, fornece oportunidades para você servir a Deus, servindo as pessoas, nós vamos ser muito melhores do que somos. Porque tem muita gente, infelizmente, nós pastores ensinamos errado. Durante muitos anos, nós pastores ensinamos errado, que é o pastor que tem que fazer a visita. Eu não estou dizendo que nós não podemos fazer visitas, mas o que a Bíblia fala é uns aos outros. Uns aos outros. Uns aos outros. Isso é o que a Bíblia fala. E Jesus é o nosso maior exemplo. Não ficou esperando nada de ninguém, nunca espere. E as pessoas até esquecem de você. Esquecem de seu aniversário. Quem de vocês não foi esquecido numa data de casamento? Só eu? Acontece, gente. Nem por isso vamos ficar chateado com a pessoa. Não, amém. Nós também fizemos a mesma coisa. Tá certo? Não se frustre com pessoas. Não se frustre. Você vai frustrar, mas não deixe isso tirar a sua alegria de viver. E Jesus nunca nos decepciona. Essa é a grande verdade. Eu nem sei porque eu estou falando disso aqui. Vamos voltar para o nosso assunto aqui. Ele se tornou homem. Se tornou homem. A semelhança de homem. Jesus não era um ator. Tinha uma religião não, gente, uma heresia na época, chamada docetismo, que acreditava que Jesus era um fantasma. Ele não veio em corpo real. Ele era uma aparição, uma emanação, como se fosse um tipo de um anjo, e esse docetismo era ligado a outro chamado gnosticismo. Os dois
eram bem parecidos. Negavam que Jesus veio em carne. Esse texto está combatendo essa heresia, dizendo que Jesus nasceu aqui como homem. Homem mesmo, 100% homem. Ele era Deus, mas 100% homem. Ele sentiu sede, Jesus sentiu cansaço, Jesus sentiu fome, chorou. Ele passou pelas mesmas emoções e sentimentos que nós passamos. A diferença é que ele nunca pecou. Nunca pecou. Essa é a diferença. Ele passou desapontamento também. Aliás, Isaías fala que Jesus é o homem de dores. Se alguém acha que já sofreu muito, Jesus é PhD, é doutor em sofrimento. Ele sabe o que é padecer. Nós temos um Deus que tem sensibilidade, tem sentimento, ele sabe o que passa com você. Ele se identifica com nossa dor. Se tornou homem e ele também se sacrificou. Mas antes de falar que ele se sacrificou, eu queria fazer um contraste entre Jesus e as forças do mal. Pedi uma gentileza, Paulo, por favor. Um contraste entre Jesus e Satanás, conhecido como Lúcifer. Você sabe a origem do mal? Não foi Deus que criou o mal. O mal foi criado dentro do coração de um anjo poderoso. Você sabia disso? Era um anjo belo, muito bonito, criado por Deus, como tantos anjos bonitos, dos mais graduados. Aquele anjo se ensoberbeceu, ele se orgulhou, ele se enalteceu. Obrigado, viu? Ele se achou o tal. Dizem que só homem que se acha que é o cara, né? Já teve anjo que se achava que ele era o cara também. E ele disse para Deus: eu subirei acima das altas esferas. Eu subirei, eu serei semelhante ao Altíssimo. O que Deus disse para ele? Você será expulso da minha presença. Que o orgulho tomou conta dele. Isso está em Isaías capítulo 14, 12 e 14. Deus falou: você vai ser expulso. Ele foi expulso da presença de Deus. Aí ele chegou no jardim do Éden, viu que Adão e Eva eram a menina dos olhos de Deus. O que ele falou para Adão e Eva? Se vocês comerem, vocês serão, olha só, vocês serão como Deus. Ele passou para o homem e a mulher o seu orgulho. E a gente caiu de gaiato, né, seu Hélio? Nós caímos de gaiato. Nossos pais, não é? Adão e Eva comeram. O que aconteceu com eles? Expulsos da presença de Deus, porque também queriam ser iguais a Deus. Lembra agora onde vem a nossa prepotência? A nossa autossuficiência? Aquele pastor que pregou aqui domingo passado, qual o nome dele? O Paulo, que ele falou: eu sou autossuficiente, eu me achava. Então a gente aprende com o inimigo de Deus. Essa síndrome de querer ser Deus. De querer achar que é o tal. Que você conseguiu seu carro, sua casa, seu apartamento, pelo seu braço forte, pela sua força, pela sua inteligência. Isso é quando a pessoa fica se achando que ela pode, que ela é poderosa e tudo mais. Aí, orgulho. Diferentemente de Jesus. O que Jesus falou? Eu descerei. Não é isso que falou? Eu vou me esvaziar? Não é isso que está falando no nosso contexto aqui? Eu descerei. Não pensou nele. Assumirei a forma humana. Veio aqui para servir. É por isso que ele tem autoridade para falar: aprendei de mim, porque eu sou manso, e sou o que mais? Humilde de coração. E encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. Quem é orgulhoso, quem é prepotente, tem sempre que ficar provando a autoridade, quer provar no grito, é inseguro. E quando a gente aprende de Jesus, a gente não precisa provar por A mais B. Não precisamos provar. Deixa nas mãos de Deus. Tá certo? É uma vida mais leve. Ele falou: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Não foi isso que ele falou para nós? Então, quando a gente quer ser orgulhoso, aí começa o caminho da humilhação. Porque Deus, ele humilha aquele que se exalta e exalta aquele que se humilha. Jesus que falou isso, e o próprio Jesus ilustrou esse ensino dele. Ele se sacrificou. Até onde você está disposto a descer?
uma frase antiga, das tamancas, né? Ou do pedestal, até que ponto você está disposto a descer para ajudar alguém? Você sabe que quando Jesus foi celebrar a ceia, o que os discípulos estavam pensando? Quem se lembra disso? O que eles estavam pensando? Eles já vinham para Jerusalém falando assim, mestre, quando o Senhor se tornar rei, estava pensando no reinado temporal, deixa, até uma mãe do Tiago e João falou, deixa meu filho ficar à sua direita, deixa meu outro filho, olha a mãe pensando só nos filhos dela, né? Querendo só o espaço para os filhos dela, mãe de Tiago e de João. Deixa meu filho ficar à direita, como se fossem dois ministros fortes do reinado de Jesus na terra. Mas o reinado de Jesus não seria aqui na terra, por enquanto não é? E eles estavam discutindo, aí os outros ficaram bravos. O que eles estão falando aí? Cada um quer ser o mais bonitão, cada um quer ter um lugar especial, cada um quer provar que é uma celebridade. É a disputa dos homens ali nos discípulos. Todo mundo com o pé sujo, ninguém lavou o pé de ninguém, não tinha um escravo lá, porque era um escravo que fazia aquilo, lavava o pé, e aquilo não era ritual, aquilo o pé sujava, porque andava em rua de terra, o pé estava sujo, era comum lavar o pé dos visitantes. Quem é que lavou o pé desse povo? Ninguém quis lavar o pé de ninguém. Jesus pegou a bacia, a toalha, e quando Jesus despejou a água nos pés, saiu terra vermelha, terra suja. Hoje em dia tentam resgatar o lava-pés como se fosse simbólico, mas não é simbólico, aquilo era um momento de serviço. Você entendeu? Precisava fazer. Aquilo traduzido para nós hoje, quando você ajuda alguém em nome de Jesus, você faz um favor, você serve. Esse pessoal aqui que está cuidando dos nossos filhos, eles estão abrindo mão do conforto aqui do culto, igual hoje de manhã, um grupo de mulheres deixou de estar aqui no culto para estar lá em cima, arrumando os comes e bebes que nós trouxemos, cortando as frutas. É um serviço. Jesus falou, eu sendo o mestre, servi, eu dei o exemplo, então faça isso. Então é para a gente lembrar disso. Quando eu sirvo alguém em nome de Jesus, eu estou me inclinando. E olha, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. Tá certo? Não é para a gente se engrandecer, não. Não estamos fazendo mais do que a obrigação. E Jesus falou, eu entre vocês sou como aquele que serve. E mais do que isso, gente. Ele se sacrificou na cruz. Muitas pessoas estão prontas a servir os outros, se não lhes custar nada. Deixa eu falar de novo. Tem gente que está pronta para servir o outro, desde que não lhe custe nada. Mas aqui a gente está vendo de sacrifício. Davi mesmo falou, eu não vou dar para Deus uma oferta que não me custe nada. Aliás, é bem interessante aquele texto lá, porque um homem deu um terreno para Davi. Ele era rei, né? O camarada era um rico proprietário de terras. Davi gostou de um terreno, onde até foi construído o templo de Salomão. Davi falou assim, eu quero comprar esse terreno para eu dar para Deus. Aí o dono do terreno falou assim, eu te dou de presente, rei. O que Davi falou? Eu não vou dar para Deus uma coisa que não custa para mim. Eu vou dar do melhor. É gostoso quando você dá uma oferta para Deus, assim, que você fala assim, vai doer, mas eu dou porque eu amo meu Deus. Eu não vou dar resto para Deus, esmola para Deus. Tá certo? Ele se sacrificou. Agora, gente, o sacrifício aqui no versículo 8, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente. É chave esse verbo aqui, né? Foi obediente em tudo, até a morte. Que tipo de morte? A morte de cruz. A cruz marca o nível máximo da humilhação de Jesus por nossa causa. Era uma morte extremamente dolorosa, a pessoa morria lentamente, a pessoa era açoitada e na ponta dos açoites tinha chifres ou até pedaços de ferro que literalmente rasgavam as costas da pessoa. E tinha gente que durava 3 dias, 4 para morrer. Mas surraram tanto Jesus que ele morreu, se não me falha a memória agora, em 6 horas mais ou menos. Foi de manhã que ele foi crucificado, quando deu umas 3 da tarde, ele já estava morto
tanto que surrado, tanta pancada, tanta tortura, tanta batida na cabeça dele e a coroa de espinhos. Então, como é que pode esse Deus tão belo, tão excelso, no ápice da sua glória, abre mão de todo o conforto, todo o poder, todo o resplendor para ir para o máximo da profundidade de um sofrimento, de uma morte, de uma tortura tão cruel? Para você pensar nesse gesto de Jesus. E a cruz de Cristo é a ênfase da Bíblia. No Antigo Testamento, até o Novo, Jesus fala sobre isso: aquele que for pendurado no madeiro será maldito, e Jesus recebeu essa maldição em nosso lugar. Ele morreu para remover o pecado, 1 Pedro 2,24. O justo morreu pelos injustos, para satisfazer a justiça de Deus, Romanos 3, e revelar o amor de Deus, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por nós. Sabe? Uma coisa que ilustra muito bem, quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, qual é o símbolo que nós temos de entrega? Batismo. A gente desce as águas, não é? A gente desce as águas. A gente abre mão de viver no conforto do pecado, fazendo de tudo que a gente quer fazer, que a carne tem vontade. Você desce as águas, você se humilha, no sentido assim: eu reconheço que Ele é minha autoridade, eu me humilho, me submeto a Deus. Você é mergulhado às águas para você nascer agora para Ele como seu Senhor, como seu dono. Então o cristão, quando ele é batizado, ele está admitindo: Ele é meu dono. Eu abro mão de viver no pecado. Eu abro mão de viver no mundanismo. Eu abro mão de falar: o dinheiro que eu tenho é meu dinheiro é de Deus, eu vou usar para Deus. Você está falando: Ele é minha autoridade máxima. Então isso é abrir mão para poder estar a serviço do nosso Deus. É um ato incompreensível do eterno amor, a cruz. Na cruz, Jesus foi desamparado para sermos aceitos. Ele não desceu da cruz para a gente poder ir para o céu. Ele se fez maldição na cruz para sermos benditos por Deus. Seu sacrifício foi o nosso maior benefício. Amém? Uma grande maldição que pairava sobre nossas cabeças foi anulada por causa de uma grande bênção. E aí ele passa para o próximo verso: sua exaltação é a nossa maior alegria. Do 9 ao 13. Observe como do 9 ao 13, ele já pula, ou melhor, do 8 para o 9, depois da morte, nem tem a palavra ressurreição, porque está óbvia, está implícita no texto a ressurreição. No versículo 9, por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Quem que exaltou Jesus? Deus. Quem é que se sacrificou? Fala que foi Jesus que foi obediente, não foi? Mas quem é que o exaltou? Deus Pai. Foi Deus que o exaltou. O caminho da exaltação passa pelo vale da humilhação. A estrada da coroação passa pela cruz. Deus exalta aqueles que se humilham. Entre outras verdades que a gente aprende, quando Deus nos exalta, tem um mecanismo na vida que o sacrifício vem antes da satisfação. Uma vez eu preguei uma mensagem sobre isso aqui. O sacrifício vem antes da satisfação. Em muitas áreas da vida, a gente precisa aprender a sermos humildes e a nos sacrificarmos. Quer ver um exemplo? Um garoto quer entrar numa faculdade boa. O sacrifício é abrir mão de Facebook, de redes sociais. Estudar é um sacrifício, não é? Para você poder ter a satisfação de entrar numa boa faculdade. A gente trabalha o ano inteiro, é um sacrifício, não é? Para poder receber o salário, não é verdade? O sacrifício vem antes da satisfação. Você quer comprar algo à vista, aí você faz o sacrifício de guardar o dinheiro, guarda um pouquinho. Você não compra mais barato? O sacrifício de guardar o dinheiro vem antes da satisfação de comprar à vista e ganhar dinheiro. Estão me entendendo? Eu falo para os garotos, e falo para os meus filhos também. Você tem que pensar, antes de namorar, em estudar. Se preparar profissionalmente para a vida. Não namorar. O sacrifício, disciplina, estudar, se preparar para uma carreira. Sacrifício, se preparar.
depois você vai ter a satisfação de se casar. Como é que você vai casar sem se preparar para a vida? Então, o sacrifício vem antes. Academia, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Do suor da academia queimarás tuas calorias. Não é sacrifício e satisfação? Aí, como diz o ditado, né? Jesus nasce, a gente enche a cara de panetone. Jesus morre, a gente come bastante. Jesus ressuscita, a gente come de novo. Só para descontrair um pouquinho aqui. Deus o exaltou. É muito importante isso, meu irmão. Você não buscar a sua exaltação. Ninguém de nós será exaltado como Jesus. Porque Ele é o nosso Deus, a exaltação dele não tem proporção, não tem comparação com ninguém. Mas aqui na vida, cuidado com o orgulho. Provérbio 16, 18, fala que o orgulho vem antes da queda. Cuidado, cuidado. Eu contei de manhã uma experiência, uma época, anos atrás, por ter bronquite, eu precisava fazer natação. Aí eu fui numa escola de natação e tinha lá 4 níveis de natação na piscina olímpica. E eu queria aprender o nado crawl, que eu não sabia. Mas eu fui criado na água, lá na Bahia, no rio, né? Aí eu cheguei na escola de natação e eu estava me achando, eu falei, eu vou lá para o nível 3. Só não vou para o nível 4, porque vai que não dá certo, eu vou para o nível 3. Eu mesmo me matriculei no nível 3, você acredita? Aí eu cheguei lá na piscina olímpica, aí o número 1 eram os velhinhos e as crianças, bem raso, e o professor falava, levanta a mão assim e vai caminhando, e a água no joelho. E as criancinhas e os velhinhos e as velhinhas. Aí eu olhei assim, meu coração falou assim, tem berçário aqui na natação. Eu vou lá para o 3, eu me garanto. Aí cheguei lá no 3, o professor falou assim para mim, tinha pessoas nadando lá, eu falei, em poucas horas de aula eu nado igual aqueles camaradas ali. Aí o professor falou, o que você sabe fazer? Aí eu falei, olha, eu estou em casa na água. Aí o professor, pula aí, deixa eu ver. Aí eu pulei, pescoção para fora, aquele nado sem técnica nenhuma. O professor falou, quem te mandou vir para cá? Aí eu falei, eu mesmo. Falou, vai lá para o nível 2, vê o que faz para você. Eu cheguei lá, outra raia, né, outras pessoas nadando lá. Aí o professor falou, o que você sabe fazer? Aí eu, já mais humilde, eu falei assim, olha, não dá para morrer não, mas pule aí, deixa eu ver o que você sabe fazer. Eu pulei e ele falou, quem te mandou vir para cá? Eu falei, eu não sei, aqui foi minha própria iniciativa. Vai lá para o nível 1. Aí, daqui a pouco, estava eu atrás dos velhinhos lá. Você já passou por humilhação assim? Uma certa dose de humilhação nos ajuda a nos colocar no nosso devido lugar. Não é verdade? Até time também, né? Corinthians ontem, desculpa, vamos mudar de assunto aqui. Vamos voltar aqui onde a gente estava. Olha Jesus, Deus o exaltou, aqui no versículo 9, fala, Deus o exaltou à mais alta posição. Na outra tradução, fala, exaltou sobremaneira. Essa palavra sobremaneira só é aplicada a Jesus, porque ninguém jamais foi, nem ninguém jamais será exaltado igual a pessoa de Jesus. E aqui está exaltando Jesus também o nome acima de todos os nomes. Aqui no versículo 9, ele deu um nome que está acima de todo nome. É uma exaltação incomparável, é uma exaltação sobremaneira. O nome de Jesus agora é o nome que é o cabeça da igreja. Esse nome de Jesus em Atos 3, 6, por causa desse nome, as pessoas são curadas, os perdidos são salvos, os crentes são perdoados, os cativos são libertos, as orações são ouvidas por causa do nome de Jesus. O apóstolo Paulo diz que devemos fazer tudo em nome de Jesus. No original Novo Testamento fala Kurios, que é o Senhor absoluto, foi aplicado a Jesus, que era aplicado até para o César romano, e esse nome foi colocado, só Jesus é o Senhor absoluto. Essa exaltação
ela vai ser, toda a língua vai confessar de maneira universal que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Os poderosos desse mundo, os governadores, os presidentes, os reis desse mundo vão confessar. Seres que já morreram, demônios, anjos, todos vão dobrar o joelho. Todos os homens que já nasceram, que morreram, vão dobrar os joelhos, que está escrito aqui. Todos confessarão, todo joelho se dobrará, no versículo 10, nos céus, seres celestiais, na terra, e aqueles que já morreram, toda a língua, até os ateus, os de quaisquer religiões, vão confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E essa exaltação é para a glória de Deus. Deus o exaltou e o fez assentar para a sua glória. Então Jesus, ele foi glorificado de maneira extrema. O fim último de todas as coisas na vida é para a glória de Deus. Não diz isso 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Jesus foi exaltado por causa da glória de Deus. Se Jesus foi esse exemplo máximo para nós, agora, pensando em nós, a Bíblia fala, tende a mesma atitude que Jesus teve. Como é que agora nós vamos querer nos achar que somos os tais? Se nós somos chamados para não sermos o centro das atenções. Quem que merece ser o centro das atenções? Jesus. É necessário que ele cresça. Ele já é exaltado. Mas quando nós o imitamos, ele recebe ainda muito mais glória. Então é um golpe no nosso orgulho, é um golpe na dureza do nosso coração. Irmão, aguente firme. Nesse mundo aqui a gente vai passar por muito sofrimento, dores, espinhos que a vida coloca sobre nós. Mas essa humilhação de Jesus também é um incentivo para nós, para a gente aguentar firme. Aguente firme. Às vezes você vai passar por uma sexta-feira de muita agonia. Aquele momento da escuridão da alma. Está difícil, mas aguente firme que o domingo vem aí. A sexta-feira pode ser dolorosa e prolongada, mas aguente firme, porque o domingo vem aí. E o domingo já chegou com Jesus de Nazaré. A gente está na era do domingo, não na era da sexta-feira. Amém?